horizonte eu cresço com você. Atenção galera, se liga eu vou falar. Só comer besteira em coisa boa não vai dar. Vacilar pode fazer a saúde piorar. Ainda bem que na escola também vê uma galera da saúde pra cuidar, ensinando a comer bem. Obesidade não tem, dúvidas não fica pra ninguém. Esse é o programa, é o que rola. É o saúde, saúde na escola. Olá, está entrando no ar mais uma edição do Jornalzinho Saúde e Prevenção nas Escolas. Atenção galera, se liga eu vou falar. Só comer besteira em coisa boa não vai dar. Vacilar pode fazer a saúde piorar. Ainda bem que na escola também vê uma galera da saúde pra cuidar. E nessa segunda edição iremos abordar o tema qualidade de vida na adolescência. Será que você, jovem e adolescente, sabe como cuidar da sua vida mental e corporal? Para início de conversa, você sabia que a atividade física auxilia no desenvolvimento do adolescente e na redução dos riscos de futuras doenças, além de exercer importantes efeitos psicossociais? Fique de olho nessa matéria. A atividade física é um importante auxiliar para o aprimoramento e o desenvolvimento do adolescente. Pensando nisso, hoje iremos explorar melhor este assunto. Estamos no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste, conversando um pouco com o educador físico Danilo Martins. Quais os benefícios que a prática de exercício físico pode beneficiar para a vida do adolescente? Bom, os benefícios são inúmeros, tais como aumento da força e resistência muscular, agilidade e flexibilidade nas condições cardiorrespiratórias, melhora da composição corporal com a diminuição do percentual de gordura, ajuda a evitar a obesidade, afasta as drogas, aprimora a postura ou melhora, exercita tanto a independência do aluno quanto o relacionamento em grupo. É importante frisar para um adolescente que quer entrar numa academia para praticar um esporte que há, sem dúvida, atividades recomendadas aos jovens. Há um leque de opções para práticas de esportes ou atividades físicas, visando habilidades como natação, capoeira, musculação. Por isso, o melhor é que haja uma livre e espontânea decisão por parte do próprio adolescente. Bom, alguns pais chegam a obrigar os filhos a praticar um esporte, causando traumas e afastando o jovem da atividade física. Deve sempre respeitar os limites e as aptidões do adolescente. Fazer exercício é sempre importante, em qualquer idade. E na adolescência pode ajudar a moldar o corpo e até mesmo a personalidade do praticante. É muito importante frisar isso. O ideal seria que o jovem fizesse uma avaliação física, a princípio, para conhecer o seu nível, o seu condicionamento, a sua aptidão física, e daí começar um programa de atividade física. Danilo, agradecemos por suas orientações e fique à vontade para deixar suas últimas considerações. Eu fico muito grato ao Jornalzinho SPE, acho que é de bom tamanho essa iniciativa e que os jovens deveriam se inteirar mais acerca desses movimentos, porque é um canal, um meio de promover os eventos e as realizações dos próprios adolescentes para toda a comunidade. Bem, essa matéria foi tão interessante que eu acabei entrando no pique. Mas voltando ao assunto, você sabe o que é inteligência emocional? A adolescência é uma fase na vida dos jovens marcada por descobertas, dúvidas sobre sua própria identidade e pela necessidade de fazer escolhas decisivas para o futuro. Enfrentar a transição da infância para a realidade do mundo adulto é uma experiência muito traumática para muitos deles. Para esclarecer suas dúvidas, estou agora com o professor Nonato, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste, responsável pelas terapias orientais. Nonato, nos explique no que consiste a inteligência emocional na vida dos adolescentes. Pois bem, a inteligência emocional ela funciona tanto para o adolescente, como para as crianças, como para os adultos. A primeira preocupação do ser humano, dos estudiosos, era saber e medir como é que funcionava esse aspecto da inteligência. Tá certo? Então, isso começou lá com Binet, onde ele aferia apenas a inteligência dentro dos conhecimentos matemáticos e linguísticos. Mas aí começou a se questionar, por exemplo, um atleta que não frequentava as escolas, que não tinha
no ensino acadêmico, como é que ele tinha inteligência para fazer algumas jogadas, perceber algumas situações, né? Mike Tyson. Será que Mike Tyson é inteligente? O que é que existe nele para que ele possa desenvolver e ter habilidade com seus punhos, né? Então começou-se a se preocupar com outro tipo de inteligência, que não fosse aferida simplesmente pelos conhecimentos matemáticos e conhecimentos linguísticos. Foi então quando começou a se desenvolver as inteligências múltiplas e Gardner começou a elencar algumas inteligências. Mas foi o Daniel Goleman que estudou profundamente e lançou seus livros A Inteligência Emocional. Por que a importância da inteligência emocional? Muitas vezes um profissional tem conhecimento científico, acadêmico de determinado assunto e na hora de abordá-lo, na hora de explicar ou na hora de viver em sociedade, dá um branco. Ele esquece, ele não encontra as palavras corretas, ele não consegue expressar seus sentimentos diante das pessoas. Daí esse estudo e essa importância dessa emoção na minha vida profissional, na minha vida afetiva, na minha vida social. Eu preciso perceber, entender como é que, diante das pessoas, das situações de dificuldades, eu devo me posicionar. Muito bem. E existe algum tipo de exercício de relaxamento que ajuda para esse desenvolvimento inicial? Existe. O próprio Daniel Goleman, ele tem alguns exercícios de meditação, de concentração, que favorece você perceber esse estado. A primeira delas é o seguinte, é você tomar consciência de que você está com medo de uma situação. Eu estou com medo de falar em público. Eu estou com medo de olhar para a câmera, de expressar o que eu sei, do que eu sinto. E aí, como é que eu devo fazer isso? Primeiramente, eu não posso ignorar esse meu medo. Eu preciso enfrentá-lo. De maneira, diria assim, suave ou de maneira contundente, você é que vai determinar o grau de condição que você se encontra naquele momento. Fugir da situação é extremamente, assim, diria assim, pernicioso para que ele possa se elaborar enquanto emocional e afetivo, amorosamente, dentro da sociedade, do convívio das pessoas. Então, qual é o primeiro exercício? Ter consciência que eu tenho medo de falar em público. Por exemplo, eu tenho medo. E aí, o que é que eu preciso fazer para romper esse medo? Vou falar em público. Quando houver uma comemoração na escola, vou recitar uma poesia. Quando houver uma comemoração do meu município, vou participar de uma peça teatral. Quando houver uma dança, eu vou treinar com meus colegas, vou apresentar uma dança. Coisa desse tipo, coisa simples. E aí sim, essa é uma terapia, esse é o momento adequado em que você vai enfrentando os seus medos. Quando você menos esperar, esses medos já não mais estarão evidenciados na sua vida. A adolescência é uma fase de transição na vida adulta. A parte de nutrição é fundamental nesse processo. Nossa equipe foi conversar com o nutricionista Gustavo Rei. Vamos acompanhar essa matéria? Olá, jovens ligados em nosso jornalzinho. Todos nós sabemos que na adolescência ocorrem muitas mudanças com o corpo. Agora, o Dr. Gustavo nos diz a respeito da nutrição. Existe alguma mudança na alimentação durante esse período? Com certeza. O adolescente ele passa, nesse período, por várias modificações, né? Nós temos a fase do crescimento, nós temos a fase da maturação sexual. Então, assim, e o adolescente ele apresenta algumas características. Por exemplo, o adolescente ele tem o hábito de começar a pular refeições. Então, ele acorda, se ele estuda de tarde, ele acorda tarde e vai tomar o café da manhã na hora do almoço. Então, ele costuma não almoçar. O adolescente, estudos mostram que a maioria dos adolescentes ele tem um alto consumo de proteína, ele apresenta um alto consumo de sais, né, de alimentos ricos em sais e gorduras, né? A gente chama de junk food, são nossas guloseimas, as nossas porcarias. Então ele está mais voltado e focado para esse tipo de alimentação. Uma das características também do adolescente é seguir o que o grupo que ele anda em relação à alimentação faz. Então assim, meu grupo não costuma jantar, então não vou jantar. Meu grupo costuma não comer feijão, então não vou comer feijão. Nessa fase, como é a fase do amadurecimento sexual, como é a fase do estirão do crescimento, eles precisam de alguns nutrientes essenciais, como cálcio, né, como zinco e como ferro. Porque ele está em fase de crescimento, eu preciso esticar, eu preciso aumentar de tamanho, eu preciso amadurecer os órgãos, por exemplo. O zinco está relacionado ao aumento de tamanho e o zinco está relacionado à maturação sexual.
O cálcio, eu preciso aumentar de tamanho, então eu preciso aumentar meus ossos, então eu preciso de muito cálcio. O ferro, eu estou formando novos tecidos, né? Tecidos musculares, aumentando esses tecidos, então eu preciso de ferro para aumentar a quantidade de sangue, as hemácias. O adolescente também, ele tem outras características marcantes, tipo o quê? O adolescente, quando ele começa a se achar magro demais, ele começa a comer em excesso. Né? O adolescente, quando começa a achar que tá um pouco acima do peso, ele quer fazer dieta por conta própria, então ele começa a tirar alguns alimentos. Né? Então essas são características marcantes do adolescente. Doutor Gustavo, explica pra gente quais os alimentos ricos em ferro. Os alimentos ricos em ferros hoje são as carnes em gerais. Carne vermelha, carne de gado, o frango, o peixe, carne de porco, os feijões, né? Qualquer tipo de feijão, e as vísceras, que são o quê? O coração, moela, o fígado, os órgãos internos dos animais, que se consumidos, eles são riquíssimos em ferro. Muito interessante, Gustavo. Agora nos explica quais os alimentos ricos em cálcio. Os alimentos ricos em cálcio hoje, nós temos principalmente os leites derivados. Leite, queijo, iogurte, coalhada, doce de leite, são os principais alimentos ricos em cálcio hoje em dia. Nossa, Gustavo, que informações interessantes. Outra curiosidade, quais os alimentos ricos em zinco? Os alimentos ricos em zinco, hoje nós temos as carnes, os feijões, os cereais, né, integrais, os mexilhões, as ostras, os frutos do mar. Né? E o zinco, como eu falei, é muito importante para o crescimento do adolescente e para ajudar na maturação sexual. Doutor Gustavo, para encerrar nosso bate-papo, quais as orientações nutricionais que você deixa para os adolescentes? Primeiro, fazer no mínimo 6 refeições ao dia. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e, se possível, antes de dormir, comer alguma coisa. Segundo, procurar um nutricionista quando você se achar que está acima do peso ou abaixo do peso. Então nunca faça dieta por conta própria, procure sempre um profissional responsável para isso. Terceiro, o Ministério da Saúde hoje faz uma recomendação para que as pessoas comam no mínimo uma vez feijão por dia. O adolescente ele tem a prática de não gostar de feijão, não comer feijão. A gente pode estar trocando, não gosto de feijão de corda, vou comer feijão mulatinho, vou comer feijão preto, existem vários tipos de feijão. Nós observamos que o feijão ele é rico tanto em zinco, que auxilia tanto no crescimento como na maturação sexual, e o feijão também é rico em ferro, que vai auxiliar também nessa fase de crescimento que o adolescente precisa. Né? Quarto, nunca faça atividade física sem orientação. Eu quero emagrecer, eu tenho a prática de fazer muita atividade física e vou andar muito, correr muito. Procure sempre um profissional. Quinto, o ideal seria que se bebesse muita água. Então a água é essencial para o seu organismo. Não precisa sentir sede, você vai precisar beber água porque o seu corpo precisa de água. Olá, jovens de Horizonte. Bem, eu sou Janaína, sou assistente social aqui na Secretaria de Saúde, faço parte do grupo gestor do programa Saúde na Escola, com o projeto Saúde e Prevenção nas Escolas. Esse ano de 2012, o programa Saúde na Escola realmente vem se fixando nas escolas aqui do município. Fazemos parte, no caso, de 8 escolas municipais e 2 escolas estaduais. Atualmente, a gente está nas escolas municipais realizando a avaliação antropométrica, já que esse ano foi iniciado em março a Semana Saúde na Escola. A avaliação antropométrica ela faz justamente a medição e a constatação do peso desses adolescentes e com a avaliação do índice de massa corpórea. Portanto, a Escola Maria Luísa e a Escola José Eduardo, através do jornalzinho do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, este mês trabalhou a questão da qualidade de vida dos jovens horizontinos. Portanto, eles fizeram pesquisas, entrevistas, para que esse vídeo possa ser divulgado em outras escolas e em momentos aqui dentro do município. Por hoje é só. Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que tornaram possível a nossa segunda edição. Lembrando que essa foi uma ação do Prevenção e Saúde nas Escolas, PSE, com a parceria da Saúde e Educação. Nos encontraremos em breve. Atenção galera, se liga eu vou falar. Só comer besteira em coisa boa não vai dar. Vacilar pode fazer a saúde piorar. Ainda bem que na escola também vê uma galera da saúde pra cuidar, ensinando a comer bem. Obesidade não tem, dúvida não fica pra ninguém.
esse é o programa, é o que rola. É o Saúde, Saúde na Escola. Com o programa Saúde na Escola, o governo federal leva a saúde para as escolas públicas, com avaliações de saúde periódicas, prevenção da obesidade e promovendo uma vida mais saudável. Onde eu cresço com você.